Bom, para continuarmos a falar de distância entre dois pontos e de ponto médio de um segmento de reta, veremos então alguns exemplos. O primeiro exemplo, vamos chamar de exemplo 1. Exemplo 1 diz o seguinte: sabendo-se que os vértices de um triângulo ABC são A2 menos 3, B menos 2, 1 e C 5 e 3, determinar a medida da mediana AM. Ok? O que é uma mediana? Mediana em um triângulo, mediana é um segmento de reta que une um dos vértices do triângulo ao ponto médio do lado oposto a este vértice. E em um triângulo existem três medianas, ok? Então nós temos um vértice, temos o vértice A, temos o ponto médio do lado oposto, o ponto médio do lado oposto a este vértice, que é o lado oposto, que é BC, e o ponto médio chamamos de M, ok? Então, o segmento de reta AM é que nós chamamos de mediana, ok? E em um triângulo existem três medianas, ok? Que significa que poderíamos, de certa forma, buscar a mediana relativa ao vértice B e ao ponto médio do lado AC, ok? Que vamos chamar de M1. Então, este segmento é uma outra mediana e teremos uma outra mediana que é relativa ao vértice C e ao ponto médio do lado AB, ok? E temos aqui outra mediana. Então, num triângulo existem três medianas, ok? E o ponto de interseção entre estas três medianas chama-se baricentro. Mas disso vamos falar lá mais para frente. Então, o que é que o nosso problema diz? Diz que nós temos que determinar, dados três pontos A, B e C, pontos de um triângulo, vértice de um triângulo, temos que determinar a medida da mediana AM, ok? Então, a medida da mediana AM é uma distância, né? Esta medida aqui é uma distância. Então, se é uma distância, nós temos que ter dois pontos para determinar a distância entre dois pontos. Então, mas destes dois pontos nós temos apenas um, que é dado pelo problema, que é o ponto A, de coordenadas 2 e menos 3, e temos que buscar o ponto M. Quem é o ponto M? Este ponto M é o ponto médio do segmento BC. Então, o ponto M é o ponto médio do segmento BC. Ok? Ponto médio do segmento BC. Então, como calcular o ponto médio de um segmento de reta? Basta utilizarmos as fórmulas que já vimos no vídeo passado, que é para o ponto médio do segmento BC, então ela será dada, as coordenadas do ponto médio será dada por xb mais xc sobre 2 e yb mais yc sobre 2. Então, a partir daqui nós vamos conseguir calcular o ponto médio do segmento BC. Tá? Então, como é que vamos fazer isso? Qual seria então o ponto médio desse segmento? Reparem, xb é exatamente a abscissa do ponto B, xb, yc é a abscissa do ponto C, ou seja, xc é a abscissa do ponto C, e yb é a ordenada do ponto B e yc é exatamente a ordenada do ponto C. Então, tendo todos esses pontos, vamos apenas fazer a substituição e depois operar. Então, xb menos 2
mais xc é 5, xc é 5, ok? Sobre 2, yb é 1, mais yc 3, tudo isso sobre 2, ok? Então, temos menos 2 mais 5, isto resulta em 3. 3, no caso sobre 2. 1 mais 3 dá 4. 4 dividido por 2 é 2. E temos assim o ponto médio do segmento BC. Temos o ponto médio do segmento BC. Ok? Então, tendo o ponto médio do segmento BC e o ponto A, conseguimos calcular a medida AM. Conseguimos calcular a medida AM. Ok? Como calcular essa medida AM? Simples, basta recordarmos a distância entre dois pontos. Então, temos a distância do ponto A até ao ponto M, que é o ponto médio, vai ser dado por xm menos xa ao quadrado mais ym menos ya ao quadrado. Esta é a fórmula da distância entre dois pontos. Ok? Então, vamos partir para a substituição apenas. Então, vamos substituir. Então, o que é que nós vamos ter? Quem é xm? Xm é a abscissa do ponto médio, é m, que é 3 sobre 2, menos xa. Quem é xa? Xa é exatamente a abscissa do ponto A, que é 2. 2 ao quadrado, mais ym é a ordenada do ponto M, 2, menos y, menos ya, que é exatamente a ordenada do ponto A. Então aqui é menos 3, então fica mais 3 ao quadrado. Ok? Então, apenas nos resta fazer a operação. Então vamos lá. Como fica essa operação? Nós temos 3 meio menos 2. Isto vai resultar em menos 1 sobre 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Quanto vale isso? 1/4 mais 25. 1/4 mais 25 vai ser 101 sobre 4. Raiz quadrada de 101 sobre 4. Que isso é igual a raiz quadrada de 101 sobre a raiz quadrada de 4. Quanto vale a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ser 2. Ok? É a raiz quadrada de 101 sobre 2 unidades. O que significa que esta medida da mediana, a medida da mediana vale exatamente raiz quadrada de 101 sobre 2 unidades. Ok? Assim temos então calculada a medida da mediana. Repito, a mediana de um triângulo é exatamente o segmento que une um dos vértices do triângulo até
ao ponto médio do lado oposto a este vértice. E que num triângulo temos exatamente 3 medianas. Vamos partir para um outro exemplo. Vou chamar aqui de exemplo 2. Exemplo 2. No triângulo ABC, representado a seguir, o ponto G é o seu baricentro. Determinar as coordenadas xg e yg. Ok? Então, nós temos este triângulo AB, triângulo A, B e C. Tá? E temos neste triângulo 3 medianas, como já falamos. Temos a mediana AM1, a mediana BM2 e a mediana CM3. E temos o ponto de interseção destas medianas, que é G, que denominamos de baricentro do triângulo. Então, por ser um ponto no plano, este ponto G tem coordenadas, né, xg e yg, por ser um ponto no plano. Okay? Então, como determinar este baricentro? Como determinar as coordenadas deste baricentro, dados 3 pontos de um triângulo? Então, para isso, devemos analisar o seguinte. O baricentro, ela tem uma característica muito especial. Especial porque o baricentro de um triângulo, ela divide cada uma das medianas na razão de 2:1 a partir do vértice. Ou seja, nós temos uma mediana, a mediana AM1, por exemplo, a mediana AM1, e temos aqui o ponto G. Tá? Significa que esta distância do vértice a distância do vértice A até o ponto G é 2 vezes a distância de G até M1. Tá? O baricentro tem essa propriedade muito específica. O que é que nós queremos dizer? Queremos dizer o seguinte, que a distância, o segmento AG é igual a 2 vezes o segmento GM1. Ok? Então, se o segmento AG é 2 vezes o segmento GM1 e o ponto G, pelo facto do ponto G ser o baricentro, então isto significa, né, que, vamos aqui traçar, aqui temos xg e aqui temos exatamente YG. Ok? Isso significa que, e depois aqui temos, pela mediana, nós temos XM1 e temos aqui também YM1. O que é que isto significa? Significa que a amplitude, que esta amplitude aqui, que é igual a xg menos xa, é 2 vezes esta amplitude aqui, que é xc menos, ou seja, é 2 vezes a amplitude, perdão, 2 vezes a amplitude xm1 menos xg. Assim que está correto. 2 vezes a amplitude xm1 menos xg. Okay? Então, xg menos xa, xg menos xa
é igual a 2 vezes a amplitude xm1 menos xg. E daqui o que é que vamos fazer? Vamos isolar a variável xg. Isolando a variável xg, vamos ter xg menos xa vai ser igual a 2 vezes xm1 menos 2 vezes xg. Ok? Daqui teremos xg menos 2 vezes, ou mais 2 vezes xg vai ser igual a 2 vezes xm1 mais xa. Ok? Então, xg mais 2 vezes xg, isso é 3 vezes xg. Isso vai ser igual a 2 vezes xm1 mais xa. Mas nós queremos escrever xg em função de xa, xb e xc, não em função de xm1. Ok? Então, como vamos fazer desaparecer esta expressão aqui que envolve xm1? Okay? Basta lembrarmos, então, a fórmula do ponto médio de um segmento de reta, já que o M1 representa o ponto médio do lado BC. Tá? Se o M1 é o ponto médio, do lado BC, então o que? M1 vai ser dado por quem? Por xb mais xc sobre 2, yb mais yc também sobre 2. Ok? E daí basta substituirmos xm1, já que esta expressão aqui é xm1 e esta expressão aqui é ym1. Então basta substituirmos aqui o xm1. Então teremos 3xg vai ser igual a 2 vezes xb mais xc sobre 2 mais xa. Então simplificamos aqui 2 com 2, corta. Então fica 3xg vai ser igual a xa mais xb mais xc. Logo, xg vai ser igual a xa mais xb mais xc, tudo isso sobre 3. Tudo isso sobre 3. Ok? Então, temos assim a abscissa do baricentro. Temos assim a abscissa do baricentro, que é xa mais xb mais xc sobre 3. Então, como calcular a ordenada do baricentro? Os procedimentos são os mesmos, são análogos. Os procedimentos são análogos. O que devemos fazer é olhar agora para o eixo y. Para a mesma mediana AM1, vamos olhar para o eixo y. Tá? Então, olhando para o eixo y, nós teremos a mesma percepção. Tá? Começamos por dizer que o segmento AG é 2 vezes o segmento GM1. É 2 vezes o segmento GM1. Segmento AG é 2 vezes o segmento GM1. O que é que isto significa aqui? Isto vai significar que YG é a distância
ou a amplitude YG menos YA é duas vezes a amplitude YM1 menos YG. Certo? A amplitude YG menos YA é duas vezes a amplitude YM1 menos YG. Okay? Daí fizemos o mesmo procedimento, isolamos a variável YG, vamos ter menos YA igual a duas vezes YM1 menos duas vezes YG. E daqui, agrupando os termos semelhantes, YG mais duas vezes YG vai ser igual a YA mais duas vezes YM1. Ok? Então, aqui vamos ter 3 vezes YG vai ser igual a YA mais duas vezes YM1. Então, agora temos a mesma situação de antes, que temos aqui YM1, mas nós queremos escrever YG em função de YA, YB e YC. Então, quem é YM1? Nós vimos que YM1 é a ordenada do ponto médio. Então, se é a ordenada do ponto médio, e temos aqui YM1 é YB mais YC sobre 2. Okay? Então, YM1 vai ser YB mais YC sobre 2. Então, vamos ter YA mais duas vezes YB mais YC sobre 2. Ok? Isto é 3 vezes YG. Vamos cancelar 2 com 2. Ok? E teremos exatamente YA mais YB mais YC, que é 3 vezes YG. Logo, YG será igual a YA mais YB mais YC sobre 3. Então, temos assim determinada a ordenada do baricentro, que é o ponto G. Sendo assim, então, em um triângulo, o baricentro, que é a interseção das medianas, o baricentro é dado por um ponto G, que é dado por essas coordenadas, que é YG, XG e XG, que é XA mais XB mais XC sobre 3 e YA mais YB mais YC também sobre 3. Então, essas serão as coordenadas do baricentro de um triângulo formado pelos vértices A, B e C. Okay? Assim, vamos ver um exemplo. Vamos chamar de exemplo 3. Determina as coordenadas do baricentro de um triângulo ABC, considerando os pontos A, 7 menos 4, B, menos 1, 8 e C de coordenadas 3 e menos 10. Então, para tal, basta sabermos a fórmula do baricentro. Basta sabermos que o baricentro é um ponto que é a interseção das medianas de um triângulo, e que este é um ponto de coordenadas x, g e yg, onde xg é igual a xa mais xb
mais xc sobre 3 e YG é igual a YA mais YB mais YC também sobre 3, ok? Então daqui resulta fácil, porque já conhecemos as coordenadas dos pontos A, B e C. Então temos XA, XB e XC, ok? Então fica fácil calcular aqui o XG. Então XG vai ser igual, quem é XA? XA é 7, XB menos 1 e XC mais 3. Isso tudo sobre 3. Então daqui vamos ter 7 menos 1, isto dá 6. 6 mais 3, 9. 9 dividido por 3 é 3. Então já temos aqui a abscissa do ponto G, que é 3. Da mesma forma, vamos determinar então a ordenada do ponto G. Então temos YG vai ser igual YA menos 4, YB 8 e YC menos 10 sobre 3. Então, menos 4 mais 8 é igual a 4. 4 menos 10 é igual a menos 6. Então, vamos ter menos 6 sobre 3. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Então, temos também assim a ordenada do ponto G. Logo, como resposta, o baricentro do triângulo ABC vai ser dado pelas coordenadas 3 para x e menos 2 para y. Ok?